Olá, tudo bem? O meu nome é Paulo Henrique Silva e esta é minha série de estudos bíblicos em vídeo, buscando encorajar-lhe a conhecer e a prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. A temática central do estudo de hoje é, pela primeira vez, Atos 13. Pela primeira vez, primeira viagem missionária de Paulo, segundo o relato de Lucas, Atos capítulo 13. E você já me perguntará, professor, se é a primeira viagem missionária, obviamente tudo aconteceu pela primeira vez. Mas eu vou fugir dessa obviedade. Eu quero hoje delinear para você pontos de destaque que vão certamente aguçar o seu interesse para estudar a preciosa jornada missionária de Paulo. Começando na contextualização. Livro de Atos, capítulos de 1 a 12, traz relatos do início da igreja, de Pentecostes, de diferentes trabalhos missionários, em particular das ações missionárias de Pedro, o início da igreja. Atos de 13 a 28 já é focado na viagem missionária, no trabalho missionário de Paulo. Estamos ali justamente nesse ponto de interseção, saindo do início da igreja em Jerusalém, nas regiões próximas à Judéia e partindo para as igrejas gentílicas no mundo greco-romano. Capítulo 13 é um divisor de águas e é nele que se situa a primeira viagem missionária de Paulo, dando início à expansão da igreja no mundo gentílico. Aspectos históricos e geográficos que você já está acostumado a encontrar aqui nos nossos estudos bíblicos em vídeo. A viagem começa onde? Antioquia da Síria, a terceira maior cidade mais importante do Império Romano, ponto focal para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento do cristianismo. De Antioquia, os missionários seguem para o porto de Seleucia, atravessam o Mediterrâneo, chegando à costa leste de Chipre, em Salamina. Atravessam toda a ilha até a cidade de Pafos, que é a capital administrativa. Lá localizava-se toda a questão de governança daquela província senatorial romana. Por ser uma província senatorial, era governada por um procônsul indicado pelo Senado romano. De Chipre, seguem pelo Mediterrâneo até a região da Panfilha, vão a Perge e prosseguem no continente até a região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Fazem o caminho de volta pelo mar Mediterrâneo até então Antioquia da Síria, quando encerram esta primeira viagem missionária, relatando à igreja quão grandes coisas o Senhor havia feito por meio deles. Vamos então, pela primeira vez, Atos 13. Primeiro envio missionário. Sim, de fato. Fora as ações individuais missionárias que haviam ocorrido até então, é pela primeira vez que missionários são enviados pela igreja de forma institucional, comissionados pela igreja. Note aqui em Atos 13, 2, 3. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Dois momentos importantes. Primeiro, a comissão por parte do Espírito Santo. A seleção, a eleição, a indicação do Espírito Santo para Barnabé e Saulo iniciarem esta viagem. Grife aí essa ordem, Barnabé e Saulo. Na sequência, num segundo momento, a igreja, em jejum e oração, impõe as mãos e envia os missionários direcionados pelo Espírito Santo. Foi a primeira vez na história da igreja que isto aconteceu. Atos 13, primeira viagem missionária, tem então início a partir de Antioquia da Síria. Comissionados, enviados pelo Espírito Santo, desceram Barnabé, Paulo e também João Marcos, que era primo de Barnabé,
para Seleucia, o porto próximo a Antioquia, e daí navegaram para a ilha de Chipre, que é a cidade, a região natal de Barnabé. Era um ponto estratégico. Começar ali por uma região conhecida, onde também havia sinagogas no começo, ali na região leste. Com isto, a viagem missionária poderia ganhar um impulso maior. Começaram por Chipre pela primeira vez. Início de uma viagem de missionários. O que deveria acontecer? Não tenha dúvida, uma batalha espiritual. Sempre que nós caminhamos, carregando conosco, distribuindo, semeando a preciosa semente, haverá oposição, resistência espiritual. Antes mesmo de haver relato de uma conversão, já há o relato de uma batalha espiritual que ocorreu na cidade de Pafos, junto ao procônsul, o governador daquela ilha. Elimas, o mágico, este é o significado de seu nome, opôs-se a eles, opôs-se aos missionários, à pregação da palavra de Deus, à conversão do procônsul Sérgio Paulo, e ele tentava sempre desviar da fé o procônsul. Paulo e seus seguidores enfrentam, então, a primeira batalha espiritual. Não seria a única, não seria a última. Até o fim da sua jornada, Paulo teve muitos enfrentamentos espirituais, além de físicos e humanos, para conseguir levar adiante, completar a carreira, guardar a fé e ter a coroa da justiça que para ele estava reservada, assim como para cada um de nós. Atos capítulo 13 relata a primeira vez que Saulo é mencionado como Paulo, deixando Saul, o seu nome judaico, Saulo, também muito associado ali àquela região, e passando a forma grega e passando a usar a forma romana, Paulo, porque agora ele adentrava ao Império Romano, ele estava indo para missões aos gentios, e ele, como cidadão romano, passou a utilizar-se deste nome, Paulo, e ficou assim conhecido. Mas a primeira vez que isto ocorre é em Atos 13:9. Então, Saulo, também chamado Paulo, e a partir de agora prossegue esta denominação, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, o mágico, e o repreendeu, e também sobre ele ocorreu algo muito importante. Você vai estudar mais sobre isto em Atos capítulo 13. Também no capítulo 13, pela primeira vez, houve a conversão de um gentio fora do ambiente de influência judaica. Faço aqui a ressalva. Já havia conversão de gentios. Por exemplo, o centurião Cornélio, em Cesareia, na própria Antioquia da Síria, gentios se converteram, mas todos estavam de alguma forma vinculados à cosmovisão judaica, influência territorial, influência religiosa dos judaicos, tinham algum contato com o judaísmo. Agora, na ilha de Chipre, na cidade de Pafos, o procônsul Sérgio Paulo, romano, sem influência judaica, é o primeiro gentio relatado a ser convertido ao Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo. O procônsul, vendo o que havia acontecido naquela batalha espiritual entre Paulo e Elimas o mágico, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Quero dar-lhe mais um destaque, descrever para você algo que está nas entrelinhas aqui desse versículo. Ainda que o procônsul tenha visto o que havia acontecido, tenha se maravilhado com o que havia acontecido, ele creu profundamente impressionado, não com este mistério, não com este milagre, não com esta ação sobrenatural, mas impressionado com o quê? Com o ensino do Senhor, com a palavra. Não foi a ação espiritual
miraculosa o que aconteceu ali naquele momento, na vitória da batalha espiritual de Paulo contra as potestades das trevas. Mas, na verdade, a crença veio pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Pela primeira vez em Atos, a passagem da liderança da caravana missionária deixa de ser conduzida por Barnabé e assume agora Paulo. A partir desse momento, Paulo está à frente. Lembre-se do início do nosso estudo que eu pedi para você destacar ali, Barnabé e Paulo. A partir de agora, inverte. Agora é Paulo e seus companheiros. Paulo é colocado à frente na liderança, segundo os relatos de Lucas. Atos 13, 13, parte A do versículo. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. Não diz Barnabé e seus companheiros, Barnabé e Paulo e seus companheiros. Não. A partir de agora, Paulo ocorre com uma posição de destaque, de liderança, isto pela primeira vez em Atos 13, 13. Também, pela primeira vez, houve o recuo de um missionário. O missionário que estava à frente, que estava trabalhando junto com Paulo, recuou, retroagiu. Isto pode acontecer. Nós somos humanos, nós temos as nossas limitações e só conseguimos vencer fortemente cheios do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, somente se estivermos plenamente cheios do Espírito Santo. João Marcos, primo de Barnabé, recua. Recua, mas na sequência ele volta a ser um grande ajudador, inclusive reconhecido por Paulo. Já lá no fim da sua vida, ele quer abraçar João Marcos e quer reconhecer o quanto João Marcos é importante para o ministério do Senhor. Próprio versículo 13, 13, agora a parte B. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Esse foi o momento do recuo, mas ele ganhou força e João Marcos passa a ser um importante missionário, um agente de crescimento, de expansão da igreja e um valioso ajudador dos apóstolos, dentre eles incluindo o próprio apóstolo Paulo. Pela primeira vez em Atos é relatada a expansão missionária. A expansão da igreja a partir do trabalho incansável daqueles missionários que, persuadidos pelo Espírito Santo, encorajados pelo poder do Espírito Santo, vão à frente e levam para o mundo greco-romano a preciosa semente da palavra de Deus. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, conforme Atos 13, 49. Agora sim, estamos ali nas regiões envolvidas pela bacia do Mediterrâneo, as regiões da Panfilha, a região da Licaônia, região da Caia, nessa primeira viagem missionária, apesar de todas as dificuldades ali enfrentadas por Paulo. Estude Atos 13, veja essa primeira viagem missionária, quantos sofrimentos missionários ali enfrentaram, sofrimentos físicos e também enfrentamentos espirituais, mas a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Mas não sem perseguição. Atos 13 também nos mostra, descreve para nós a primeira perseguição aos missionários. Mas os judeus citaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Expulsos por estarem levando o evangelho. Levando não um conceito, não uma ideia, não uma filosofia, mas levando a verdade do evangelho, das boas novas de salvação em Cristo. Incitados pelos próprios judeus que estavam naquela região, Paulo e Barnabé precisam deixar Antioquia da Pisídia, precisam migrar para outras cidades a fim de prosseguirem nesse importante trajeto, nessa história maravilhosa de desenvolvimento do cristianismo a partir do trabalho incansável dos missionários no poder do Espírito Santo. Atos 13, 49.
Contudo, esta perseguição não foi suficiente para derrubar o trabalho missionário, não foi suficiente para constranger os missionários. Ao contrário disso, conforme Atos 13:52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós sabemos que nós devemos nos alegrar no Senhor. Novamente devemos dizer: alegrem-se no Senhor e sejam cheios do poder do Espírito Santo, porque só assim conseguiremos prosseguir fazendo missões na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, no nosso local de estudo, de trabalho, em nossa cidade, estado, no país e até os confins da terra, em alegria e no poder do Espírito Santo de Deus. Assim prosseguiremos com a expansão da igreja. Eu espero que você tenha gostado bastante desse estudo, que tenha sido um motivo para motivar a sua dedicação à palavra de Deus. Continue conosco, veja lá no canal do YouTube, siga-nos no canal, também acesse o meu site, há muita informação relevante ali para você. Muito obrigado, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde.